Abre tua Bíblia para mim, o livro de Filipenses, no capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e a segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a mediante a fé, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só até aqui. Amém? Esse texto é um texto que eu me apaixono por ele desde as primeiras leituras bíblicas. E toda vez que eu leio, toda vez que eu busco o texto de Filipenses, o livro para ler, a cada dia que a gente lê, eu não sei se você tem essa experiência, Deus vai acrescentando, vai falando, vai descortinando, vai revelando, vai mostrando coisas que você não percebeu na hora da primeira leitura, da segunda leitura. É muito bom ler a Bíblia. É muito bom ter comunhão com a palavra do Senhor, porque nós achamos ou presumimos que já conhecemos tudo. Porém, a palavra ela é viva. Amém? Existe um espírito da palavra. E às vezes nós passamos o olho e só lemos a palavra, mas às vezes o espírito da palavra se manifesta. E aí a cada vez que eu leio, o Senhor descortina alguma coisa. E como eu venho falando desse texto essa semana, eu acredito de fato, até por esse momento tão tremendo que nós tivemos aqui, e vamos ter até o final, porque ele veio. E aí o que dizer quando ele vem aqui, né? A gente não só sente, como deseja mais ainda. E a minha oração é, inclusive, que a gente, a partir de agora, saia daqui desejando mais ainda isso, porque é possível, é tangível, é palpável, é tocável, dá para mergulhar nesse rio, é só querer. Quantos podem dizer amém? Amém? Paulo começa o seu texto falando assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos. A carta da alegria é a carta dos Filipenses. E ele fala: alegrai-vos no Senhor. E ele está dizendo a mim, eu não tenho nenhum desgosto, nenhum constrangimento, para mim não é nenhum problema falar para vocês as mesmas coisas, porque é para a segurança vossa. Paulo está falando para a gente que é bom repetir aquilo que o Senhor nos dá como princípios, aquilo que o Senhor nos dá como sua palavra, aquilo que Ele nos dá como direção, porque nós somos homens e costumamos a nos esquecer, costumamos a nos desviar, costumamos a nos apoiar ou nos estribar na nossa própria sabedoria
e ele fala assim: eu quero novamente falar para vocês as mesmas coisas, mas com alegria, sem nenhum constrangimento e desgosto. Por quê? Porque eu quero que vocês estejam seguros, guardados pela palavra do Senhor, porque a palavra ela traz essa guarda, esse conhecimento. E aí ele começa a falar o que ele está falando a mesma coisa, né? Porque a gente lê esse texto fora, só esse textozinho, e fala assim: não, eu não me canso de falar a mesma coisa, mas depende do que está falando. E Paulo tem um contexto. Ele está dizendo quais são as mesmas coisas que ele quer falar. As coisas que ele já falou, já repetiu, e agora ele quer repetir de novo. E aí ele fala: acautelai-vos dos cães, não é isso? Acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele está dizendo: tome cuidado, tenha cautela, ou, buscando a raiz da palavra, ele está falando assim: observe, tenha discernimento, traga não só com os olhos, mas também com a mente. Os cães. Os cães são aqueles que havia um provérbio nessa época que dizia que eram aqueles que voltariam para o seu próprio vômito. Cão era aquele que era considerado aquele que estava sempre caindo e voltando para o seu mesmo pecado. É aquele que era inconsistente, é aquele que não conseguia ser firme, é aquele que não conseguia proferir uma fé sincera. Era aquele que nunca abriu mão do pecado. Nós acostumamos ver isso. No meio da igreja tem gente que fala que é convertido, mas nunca abriu mão do pecado. E conversão é aquele que olha para o pecado e abre mão dele. Amém? Ele pode até cair, podemos até errar, mas nós temos que continuar e focar no Senhor, mas não nos acostumar e viver no pecado achando que a vida é assim mesmo, ou que esse problema eu nunca vou vencê-lo. E aí Paulo fala: cuidado com esses inconsistentes. Acredito eu que ele pede para você ter cuidado, acautelar, ter cautela. Por quê? Porque ele é o dono da frase que diz: cuidado, não se iluda, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? E os cães, eles têm essa prerrogativa no meio do povo, que é corromper os bons costumes. Então, acautelai-vos. Acautelai-vos dos maus obreiros. E aí, como é um assunto de grupo caseiro, eu sempre pergunto. Aqui não dá para perguntar, eu vou falando, né? Quem são os maus obreiros? A gente logo pergunta. Alguém acha que obreiro é aquele que é separado para a obra? Obreiro é aquele que faz o seu trabalho relaxadamente. Obreiro é aquele que está aqui no púlpito falando, ou aquele que está ali tocando, ou aquele que está limpando o local, ou aquele que está conduzindo uma reunião de oração. Nós acreditamos que esse é o mau obreiro, mas na verdade o obreiro é todo aquele que faz a obra do Senhor, todo aquele que foi chamado pelo Senhor já é um obreiro do Senhor. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Sim ou não? Tem essa consciência? Mas existem obreiros que não pregam a palavra correta, que não têm o discernimento correto, que ensinam heresias, que levam o povo a pecar, que desvirtuam o caminho do Senhor ou distorcem a palavra para conseguir alcançar os seus objetivos pessoais. Esses são os maus obreiros. Paulo fala: toma cuidado. Esse é o mesmo apóstolo que no livro de Atos ele elogia uma igreja, os bereanos, lá os de Bereia. Ele elogia eles por quê? Porque tudo aquilo que ele falava, eles iam conferir na palavra para ver se aquilo de fato era assim. Então, para ter cautela com os maus obreiros, nós temos que olhar aquilo que se ensina, aquilo que se prega e conferir para ver se é isso mesmo que está escrito na palavra. Amém? Porque existem muitos obreiros fraudulentos que ensinam a palavra de maneira fraudulenta, de maneira incorreta. E aqueles que ensinam incorreto estão fazendo uma má obra. Paulo fala: tomem cuidado. Esse era um cuidado que ele tinha. E ele fala: e cuidado com a falsa circuncisão. A falsa circuncisão
quando nós lemos, a impressão que a gente tem é que Paulo está aqui agora falando sobre ser circuncidado ou não ser circuncidado. Porque o judeu, ele tinha uma marca de santidade que era quando ele era circuncidado. E era uma marca no corpo, era cortar o prepúcio do pênis ou fazer uma operação de fimose ou algo parecido, né? Sem anestesia, não sei como é que era na época, deixa para lá, mas vamos nós. Então, aqueles que eram circuncidados eram os que eram o povo de Deus. E Paulo teve muita guerra no meio da pregação do evangelho para ele dizer que a circuncisão ela era no coração, ela era a fé em Cristo, não era uma marca no corpo, era uma marca no espírito. Mas aqui não é esse contexto que Paulo está falando, ele não está discutindo a circuncisão. Ele está falando assim, cuidado com a falsa santidade. Porque a circuncisão, ela tinha um selo, ela representava o que era ser santo, separado. Então, o judeu que era separado, que era santo, era aquele que era circuncidado. E ele está falando, cuidado com essa falsa santidade. Cuidado, toma cuidado com a falsa santidade. Porque existem muitas coisas que têm aparência de santidade, mas não é santo. Santo quer dizer separado, não quer dizer puro. Nós confundimos santidade com pureza. Temos essa confusão na mente, é confundir santidade com pureza. Mas Paulo não está falando de pureza, ele está falando de ser separado para o Senhor. Aqueles que são separados são aqueles que trazem a marca de Cristo. E ele explica isso, ele fala assim, nós somos a verdadeira circuncisão. Nós quem? Nós quem? Que adoramos a Deus, que glorificamos a Jesus Cristo e não confiamos na nossa própria carne. Isso é muito tremendo. Por quê? Porque ele está dizendo que a santidade não tem uma roupagem. Eu não sou santo, ou você não é santo separado para Deus, pela forma que você se veste, pela maneira que você vive a tua vida, vive a tua vida religiosa, não é pelo aquilo que você conhece da Bíblia, não é pelo teu conhecimento da mente, não é tão pouco pelo calo que você tem no joelho de orar, não é tão pouco pelos mistérios que você pode falar de Jesus e olhar na palavra e conhecer tudo. Ele está dizendo que essa santidade é daquele que não se estriba no seu próprio entendimento, é aquele que não confia na sua própria carne, é aquele que em tudo sabe que foi Jesus Cristo que fez na vida dele, é aquele que provou do poder da ressurreição em si mesmo, é aquele que sabe que não tem nenhuma capacidade para fazer nada, mas que Jesus é tudo na vida dele. E esse é o apóstolo que pôde dizer assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu não sou o que sou porque eu aprendi, porque eu estudei muito, porque eu tenho muito conhecimento, porque eu sou um homem inteligente, porque eu sou desde do meu crescimento, desde pequenininho eu procuro conhecer Deus. Ele não fala isso, ele fala, pela graça de Deus eu sou o que sou, porque tudo que nós temos é pela graça do Senhor, tudo. Aquilo que o William falou aqui hoje é a pura verdade. Nós somos dependentes da graça do Senhor. Nós dependemos exclusivamente que o Senhor se manifeste com graça na nossa vida e nos mantenha no caminho. Nós precisamos ter uma comunhão profunda com Ele, para que o poder dele possa nos transformar. Quantos entendem o que eu estou falando? E aí Paulo fala, se alguém quisesse confiar na carne, se alguém quisesse falar assim, não, eu sou santo porque eu fiz alguma coisa, ele fala, eu poderia muito mais. E aí ele dá o currículo dele. Ele fala, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele era o primogênito da família. Eu sou hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Fui criado aos pés do maior teólogo desse país,
E criado aos pés do maior teólogo, era aquele que aprendeu desde pequenininho todas as coisas referentes a Deus. Não era estudando em livros, porque nessa época não tinha. Era sentado e ouvindo um catequese. O cara falava e ele decorava, falava e ele decorava. E quando diz que sabia, é porque sabia mesmo. Era de cor, estava no sangue, estava na veia. Era aquilo que estava dentro do ser dele. Ele fala, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Mas tudo aquilo que eu tinha como lucro, como vantagem, como aquilo que me despontava ser o maior dos santos, ou o maior homem zeloso por Deus, eu considerei perda. Eu considerei refúgio ou esterco. Eu considero lixo, eu considero como nada. Porque nada disso vai me fazer alcançar o Senhor, é isso que ele está falando. E ele diz por que ele considerou tudo isso, toda essa sabedoria humana, todo esse esforço humano, todo esse entendimento humano, ele considerou tudo isso nada por um único motivo, para ser encontrado em Cristo. Para ter a comunhão da sua morte, para me conformar com o seu sofrimento e para receber o poder da sua ressurreição. Fantástico isso. Fantástico isso. Por quê, amados? Porque o homem quer tudo que Paulo abriu mão e falou que era esterco, refúgio. Nós queremos conhecimento. Nós queremos sabedoria, nós queremos entendimento, nós queremos destaque, nós queremos as marcas que marcam o nosso corpo, que é visível para os homens. E Paulo está falando que ele busca as marcas que estão dentro dele. Ele fala, eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Essas marcas eram as chicotadas, as prisões, as rejeições, as resistências. Essas eram as marcas que ele tinha por amor a Jesus. Ele fala que são essas marcas que conformavam ele com a morte de Cristo, porque ele queria provar do poder da ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor, a ressurreição em vida. Aquele poder transformador que toca no homem, transforma ele daquilo que ele era para aquilo que Deus quer que ele seja. É aquele poder transformador que toca no homem pecador e torna ele separado para Deus. É aquele poder que toca no homem e transforma aquele homem que era cruel, assassino, mentiroso, pervertido, prostituto, e torna ele em alguém que quer adorar o Senhor, fazer o bem, pregar o Evangelho e morrer por causa do nome de Jesus. Esse poder ele toca dentro e ele vem de dentro para fora. Não se aprende num livro, se aprende vivendo. Se aprende sofrendo, se aprende abrindo mão, se aprende entregando a Ele. Esse é o poder da ressurreição que entra em nós e transforma aquilo que estava morto em vida. É desse poder da ressurreição que Paulo está falando que ele está buscando, que ele está se conformando e que isso não é encontrado no estudo, é encontrado numa comunhão profunda com Ele, que acontece no meio do relacionamento com pessoas. Tal qual Ele fez, tal qual fazemos também. Quantos me entendem? Amém? É isso que ele está falando. Ele está falando, nós que não confiamos na carne, mas nos gloriamos em Cristo Jesus. A fé que eu vivo na fé do Filho de Deus, aquele que me salvou, aquele que me conquistou. Ele fala, eu sou preso por aquilo que eu fui conquistado.
não por aquilo que eu conquistei com o meu esforço, é porque vem dele, tudo vem dele. É o mesmo apóstolo que deixa escrito lá em Romanos e fala, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. E fala isso num cântico, ele fala, ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus desígnios, pois quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu a ele primeiro para que depois lhe seja recompensado? Tem nada que façamos para poder querer recompensa, porque nada vem de nós, vem do Senhor. Pela graça, sois salvos. Não vem de vós, amados, é dom de Deus. Não vem das obras para que homem algum se glorie. Não vem. É dessa santidade que Paulo está falando. Ele fala, cuidado com a falsa circuncisão. Toma cuidado, amado, com a falsa santidade. Toma cuidado com o teu conceito do que é santo. Ou com o teu conceito acerca de você mesmo. Porque você pode se achar muito sábio. Pode se achar muito bom no que você faz. E o Senhor pode olhar para você e achar que você não é nada, porque não fez nada ainda do que Ele queria que você fizesse. Entende? Ele pode olhar para você, você se achar o tal e Ele achar você um rebutalho, um servo inútil. Pode estar se estribando na tua força, no teu conhecimento, e ele olhar para você e falar assim, você é pobre, cego e nu. E te dar um conselho. Aconselho que você compre colírio de mim para que você enxergue. E ouro refinado. Busca nele. Quantos me entendem? Amém? E Paulo fala, depois que ele fala daquilo que a gente tem que ter cuidado, e atentar, e olhar, e observar, e discernir. Ele fala como ele faz. Ele fala assim, não que eu tenha... Não, antes ele fala, para conhecer o poder da sua ressurreição, comunhão dos seus sofrimentos, conformando com ele na sua morte. Versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele está falando agora de outra ressurreição. São duas ressurreições que ele está falando. Todos nós precisamos passar pelas duas ressurreições. E o que tem ardido meu coração nos dias de hoje é que nós não nos preocupamos nem com a primeira nem com a segunda. Esquecemos disso. Acho que é por isso que Paulo fala, eu não me canso de falar as mesmas coisas. Porque é para a segurança de vocês. Por que é para a segurança de vocês? Porque vocês podem esquecer. E o homem esquece. Nós esquecemos que, de fato, a ressurreição em vida depende do Espírito Santo. Nós precisamos provar dela. Amém? Quando falávamos hoje aqui de desentulhar poços, porque nós precisamos ser ressurretos vivos. O maior milagre para mim não é ver um morto ressuscitar. Embora eu oro. Todo enterro que eu vou, eu oro para o morto ressuscitar. Ainda vou ver um levantar, né? Exceto um que não deixaram, porque a família não deixou. Não deixa, morreu, deixa para lá. Tiveram mais fé que eu. Eu acho que aquele ia ressuscitar, cara, se eu orasse. Mas a família não teve fé. Não quis. Mas eu quero ver. Jesus falou que a gente vai ressuscitar mortos, aí a minha oportunidade é quando vejo um morto. Eu vou lá orar. Está morto, vamos lá orar.
Mas o maior milagre não é esse. O maior milagre é quando eu vejo alguém entregando a vida a Jesus. É quando eu vejo alguém vindo num apelo, ou atendendo um apelo numa conversa, entregando a vida a Jesus. Esse é o maior milagre que acontece. Que é ressuscitar o vivo. É ressuscitar o morto espiritual para que ele seja um vivo espiritual. É ressuscitar aquele que estava desligado de Deus e vê-lo ligado de novo e entendendo, tendo todo o entendimento. E adorando aquele que ele nunca viu. E acreditando de fato de que ele vive. E sabendo que ele é Senhor. Esse é o maior milagre que tem. Nós fazemos parte desse milagre. Porque nós não vimos Jesus, não conhecemos ele pessoalmente. Não estávamos lá quando ele morreu e ressuscitou. Mas cremos. Ninguém rouba isso de nós. Impossível alguém falar para a gente que é mentira. Impossível alguém chegar e querer provar para você cientificamente que é mentira. Você vai dizer, é verdade. Ele vive. Não é assim? É ou não é? Essa é a ressurreição em vida. É dessa aqui que Paulo está falando, que ele está se conformando e tocando nela, mas ele fala que ele tem um objetivo, ele quer chegar à ressurreição dos mortos. Ele está falando agora de outra ressurreição. Ei, você precisa todo dia provar da ressurreição em vida. Todo dia. Aquilo que ainda está morto dentro de você, você tem que falar, Senhor, toca com o teu poder da ressurreição, porque eu quero ser um novo homem. Eu quero me despir do velho, eu quero me vestir do novo. Que é feita em justiça no Senhor, ressurreto nele. Entende o que eu falo? Sim ou não? Amém? É a ressurreição em vida. Mas nós não vivemos só a ressurreição em vida. Nós temos um objetivo também, amados, é chegar à ressurreição dos mortos. Nós também precisamos pensar nela. Porque nós não podemos esquecer que o Senhor voltará. A volta do Senhor é certa. Como eu falei na semana passada, para uns pode estar tardias, para outros pode ser hoje. Porque se você morre hoje, para você chegou o dia de encontrar Ele. Nesse dia Ele já voltou para você. Vai encontrar com Ele. Amém? Vai encontrar com Ele. Mas a ressurreição vai acontecer. E Paulo fala assim, animadoramente, de forma motivadora. Ele fala assim de uma maneira e frisa duas vezes, que é para a gente não desanimar. Ele fala assim, não que eu tenha já obtido, não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Isso é animador. Alguns olham assim e falam assim, cara, se Paulo não conseguiu, eu estava conversando um dia desses com os irmãos, ele falou assim, gente, se Paulo não conseguiu e ele é o cara, o apóstolo, ele é alguém invejável, eu estou ferrado. Não vou conseguir nunca. Eu falo, gente, isso te desmotiva? A mim não, a mim me motiva. E eu acho que Paulo frisa duas vezes isso por um único motivo. Porque ele está querendo nos animar, ele está nos motivando, ele está falando assim, olha, fica tranquilo, está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo barco, nós estamos ainda alcançando a perfeição, é até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, é até chegar lá. Amém? É até chegar, amados. Não, ninguém chegou ainda. Estamos todos indo no mesmo caminho. E Paulo fala duas vezes, fala, bom, eu não julgo ter recebido nem ter alcançado. Ele fala, irmãos, eu não julgo ter alcançado ainda. Não sou perfeito,
E não alcancei ainda a perfeição, mas sou santo. Sou separado para o Senhor. Amém? Estamos caminhando para chegar lá. E quando ele fala isso, aí eu encho meu pulmão de ar e falo, então também estou no mesmo caminho. Estou junto com ele. Não tem diferença para um ou para outro. Eu ouvi, na verdade eu li, um pastor, estão todos comigo? Sim? Eu ouvi um pastor, Max Lucado, escrever um livro chamado Nas Garras da Graça. E ele escreveu uma história muito interessante. Ele falou assim, na perspectiva de Deus, o poder nosso para alcançar a graça do Senhor, ou para alcançar a salvação, é como se nós tivéssemos que, num pulo só, tocar a mão na lua, alcançar a lua. A perspectiva é essa. É possível para nós? Hein? É impossível. É por isso que, pela graça, sois salvos. Só é possível a Ele. O que é impossível aos homens, é possível a Deus. Mas o que é engraçado nisso? É que alguns, porque dão um pulo mais alto do que o do outro, fica rindo do que pulou baixinho. Ih, olha lá, pulou baixinho, pulei o dobro dele. Que coisa engraçada. Porque na perspectiva do que falta, continua sendo impossível para os dois. Para o que pulou mais alto, para o que pulou mais baixo. É isso que Paulo está dizendo. Fica tranquilo. Eu ainda não alcancei a perfeição. Eu ainda não considero que eu cheguei à ressurreição dos mortos, ainda não estou pronto. Estamos todos no mesmo barco. Vem comigo, me acompanha. Como, Paulo? Se esquece das coisas que para trás ficam e prossegue para as que estão diante de você. Para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossegue para o teu alvo, prossegue para se parecer com Ele. Não fica caído no meio do caminho, se levanta, se arrepende, pede perdão, limpa o joelho. Se falar para minha netinha agora, a menorzinha ali, a Ana Luísa, fala, limpa a mão, ela. É exatamente assim, limpa o joelho, limpa a mão. Pede perdão, continua o teu caminho. Nada acabou. Enquanto você está vivo, tem esperança. Amém? Enquanto você está vivo, tem esperança. O Senhor te chamou para isso. E Ele vai contigo até o fim. Só depende de você. Quantos entendem isso? Porque um dia, amados, vai um pouquinho para frente ali em 1 Tessalonicenses. Deixa eu só ler um texto contigo, para te lembrar. Quero lembrar vocês como Paulo. Não vou ficar desgostoso de estar falando a mesma coisa, não. Vamos lá. Tessalonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos. Acharam? Ou fui muito rápido? Ou nem procuraram? Tem essa, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui são os que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Entenderam? Ou não? Morreu alguém, perdeu alguém da família, crente. Ele está falando assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca desses que morreram. Como os gentios, os incrédulos, que não têm esperança nenhuma. O que ele está falando? Que nós temos esperança.
O incrédulo não tem esperança, mas nós temos esperança. E ele fala assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, quando Jesus voltar, ele não vem sozinho. Ele vem com os santos que morreram. Vem todo mundo com ele. Ressuscitado. Você pode dizer amém? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, de modo algum nós chegaremos na frente ou ressuscitaremos primeiro dos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra da ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Ele está lembrando, amados, que o mundo, a vida, ela não consiste só nesse plano. Nós todos estamos caminhando e buscando um dia estar com Ele, ressuscitados com Ele. Amém? Se morreu na frente, fica tranquilo, porque vai ressuscitar primeiro. Fica tranquilo, porque a trombeta vai tocar e o Senhor aparecerá nos ares, todo olho verá. E ele vai vir buscar aquilo que é dele. E aqueles que estiverem vivos, se ele voltar agora, a gente estiver vivo, seremos transformados e encontraremos com ele nos ares. Amém? Isso não te anima? Deveria. Isso deveria encher teu coração de alegria, se você estivesse lembrado todos os dias de que uma hora dessa ele vai voltar e você vai se encontrar com ele. Isso deveria te animar e te alegrar, saber que embora se você morrer hoje, você vai estar com ele. Mas o tempo passa, a palavra não é relembrada e nós achamos que vivemos só para esse mundo. Tornamos a nossa religião vã. A nossa fé é vã, porque não tem uma perspectiva correta do que acontece, de qual é a trama no mundo espiritual. Precisamos ser despertados e acordados. Quantos me entendem? Amém? Precisamos ser restaurados na nossa fé. Precisamos clamar para que Ele venha, desejar. Mais do que bem-vindos, nós te desejamos aqui, para que Ele nos relembre todas as coisas e aqueça o nosso coração. Capítulo 5, Paulo fala: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Precisamos. Ele fala assim: vocês estão inteirados. Vocês estão certos
de que ele vai vir como ladrão. É verdade isso? Sim ou não? É essa a perspectiva que está no teu coração? Seja sincero. Porque nós precisamos nos lembrar todos os dias disso. Porque, amados, essa perspectiva tira de nós. Essa perspectiva, quando temos, tira de nós tudo que é ruim, tira a ansiedade do nosso coração, tira a falta de fé, tira aquele sentimento de perda, de que eu não estou fazendo nada, tira aquele sentimento no meu coração de que eu não tenho isso, não tenho aquilo, tira aquele sentimento no meu coração, aquela baixa estima, aquela rejeição que não quer me largar, porque nesse mundo eu sou desprezado. Quando os olhos estão bem claros, bem certos nisso, a nossa resposta ao mundo é outra. Nós andamos de cabeça em pé, erguida. Nós andamos como filhos da luz de fato, sabendo a quem pertencemos. E esperando, vivendo a vida santa, esperando que a qualquer hora Ele vai chegar. Ele vai chegar para me buscar. A qualquer momento Ele chega. E nós vamos encontrar com Ele nos ares. Amém? Reinaremos para sempre. Ele nos chamou para isso. Não para perdição, mas para salvação. Amém? Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. E cuidado com a falsa santidade. Cuidado. Não seja cão, não seja um mau obreiro, e não presuma uma santidade que não existe na sua vida. Busque ser santo. Busque ser separado. Amém? Se esqueça das coisas que para trás ficam. Prossiga para a que estão diante de você. Para o alvo da suprema e soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Podemos orar? Pai, eu quero te dar graças pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu poder, pelo teu Espírito que habita em nós. Nós queremos, Senhor, te agradecer na manhã desse dia pela salvação que nos alcançou. Senhor, queremos rogar a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga aos nossos olhos e corações todos os dias a visão, Pai, celestial da Tua volta, da Tua ressurreição e do Teu poder que opera em nós, porque nós queremos estar, Senhor, exatamente no meio do desenrolar de toda essa trama, de todo esse enredo, de toda essa história que Tu já deixou escrita. E Tu não quer só transformar o que somos, Tu quer um dia nos encontrar, Senhor, nos vermos face a face. Tu quer que possamos comungar contigo, ceiar contigo naquele dia. Pai, traz a revelação dessa perspectiva, uma revelação de perspectiva nos nossos corações. Nós não queremos dormir, nós queremos estar, Senhor, despertados para Ti. A minha oração é que hoje, Senhor, Tu tenha despertado corações aqui nesse lugar. Minha oração é que Tu incomode, Senhor, aqueles que estão na zona de conforto ou estão naquela letargia. Senhor, que não se movimentam mais por conta de Ti, por conta do Teu reino. Senhor, desentulha de fato poços aqui, na manhã desse dia. Ressuscita mortos aqui.
Ressuscita aqueles, Senhor, que deixaram, Senhor, que o poder da ressurreição e da vida se manifeste através deles. E estão aí, Senhor, parados, mumificados. Ressuscita esses. Ressuscita, manda uma palavra profética aqui, Senhor. Manda o teu sopro, o teu espírito para levantar esses mortos. Traz um avivamento sobre a terra. Traz um avivamento sobre nós. Aquece os nossos corações. Levanta os teus soldados. Levanta o teu exército, Senhor. Senhor, um exército, nem que seja de um homem só, porque um mais Deus é a maioria. Nem que seja o exército de um único soldado, mas se ele estiver contigo, ele vai fazer, Senhor, uma varredura sobre toda essa terra. E vai levantar junto com ele os mortos espirituais. Levanta-nos, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Nós precisamos, Senhor, que a Tua palavra tenha revelação, graça. Nós precisamos que os Teus filhos sejam separados de fato. Olha para nós. Olha para nós, Senhor. De repente, eu estou aqui como Ezequiel, olhando para um vale de ossos secos. E se eu ouvir a tua voz perguntando, esses ossos podem ter vida? Minha única resposta, Senhor, é: Senhor, Tu sabes. Tu sabes de todas as coisas. E aí eu só estou profetizando. Eu só estou abrindo a minha boca e falando da Tua parte. E aí, Senhor, é Tu que vai fazer esse rebuliço no meio desses ossos. Tu vai encaixar esses ossos no lugar certo. Tu vai trazer o poder, Senhor, ressuscitador, Senhor. Aquele poder que vai trazer à existência as coisas que não existem, Senhor. E vai levantar o Teu exército com graça numeroso sobre a terra. E eu te peço que Tu faça isso, Pai, no nome de Jesus. Porque essa terra está carente. Essa terra está carente de uma voz profética. Essa terra está carente de alguém que fale da Tua parte e viva da Tua parte. Levanta homens e mulheres, Senhor, para fazer a Tua vontade. Levanta homens e mulheres, Senhor, com entendimento, que não se estribe na carne, mas glorifique e confie em Ti. Que toda a glória seja Tua. Levanta-nos, Senhor. Levanta aqui nesse lugar hoje, Senhor, esses mortos. Que o Teu poder da ressurreição toque nas vidas, em nome de Jesus, no dia chamado hoje. E a Tua vontade seja totalmente estabelecida. Seja assim em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim no nome do Senhor. Aleluia.